Assassin's Creed Shadows chegou dia 20 de março para todos, mas eu estou jogando desde um pouquinho antes, no dia 19. E aqui, neste vídeo, eu quero passar para vocês como é que está a minha experiência de como o jogo está. Ele tem muitos bugs? Ele está muito bom? A história está bacana? Os personagens são muito legais? É o melhor Assassin's Creed já lançado até agora? A gente verá tudo isso nesse vídeo, depois da vinheta. Praise, rapaziada do canal, quem fala com vocês aqui é o Curso de mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões de Assassin's Creed Shadows. Eu já estou jogando por mais ou menos aí umas 8 horas, tá bom? E infelizmente a Ubisoft decidiu não contabilizar em serviço nenhum. É lamentável. Mas eu vou tirar um print e botar na tela para vocês aí, o que me importa é a verdade com vocês que me seguem, beleza? Então tá aí na tela para vocês o meu tempo de jogo. Dentro desse tempo eu tive, obviamente, eu completei o prólogo e tô mais ou menos ali o que eu acho que seja o ato 1. E nesse andamento, infelizmente, eu não consegui jogar muito com Yasuke, porque desde que eu assumi a Naoi, eu estou jogando com ela basicamente no meu tempo integral e eu não sei quando que o Yasuke vai voltar para o meu controle. Então, ou seja, grande parte dos meus comentários sobre Yasuke será sobre a aparição dele no prólogo, porque depois eu só joguei com a Naoi mesmo, infelizmente não tem muito o que fazer. Mas se você já está aqui caindo de paraquedas, eu quero saber de você. O que você está achando dessas Creed Shadows? Já jogou? Deixa aqui qual é a sua percepção sobre o jogo. Também deixa aqui também, eu quero saber muito de vocês, qual é o melhor Assassin's Creed para vocês. Lembrando que aqui neste canal, nós temos aqui no cardzinho fixado uma tier list com todos os Assassin's Creed e também uma live especial que nós fizemos com o Fredark aqui, contando tudo sobre a história, entre outras curiosidades que estão lá só naquele vídeo. Então vai dar uma passada lá, deixar um like e seu comentário. Então vamos nessa, rapaziada. Assassin's Creed Shadows é um jogo aí que foi anunciado para nós no Japão feudal, né? Um período que muita gente está afim de visitar na franquia Assassin's Creed, e agora ela trouxe para nós com dois protagonistas, Yasuke e Naoi, sendo o Yasuke o porradeiro e a Naoi aquela personagem mais stealth aos moldes de quem gosta de um bom Assassin's Creed mais old school, como é o meu caso, de jogar. Esse aqui também é um jogo que tem a função talvez de reerguer a Ubisoft. Se você não sabe do que eu tô falando, nesse vídeo aqui que eu tô falando sobre a história da Ubisoft, eu comento um pouco sobre isso, então também vale dar uma assistida nesse vídeo, tá bom? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ele é um jogo que ele foi adiado, inclusive, para polimentos, e ele tava com uma expectativa meio mediana por assuntos que eu não vou entrar aqui, tá? Com relação à escolha do Yasuke, beleza? Que aqui meu canal é de videogame, não vai ficar discutindo esse tipo de treta. Na minha visão, entrar nesse tópico seria apenas uma cortina de fumaça, talvez até me possibilitando usar isso para ocultar algumas coisas, e eu não quero isso, eu quero passar para vocês aquela análise que eu sempre gosto de fazer com vocês, mais técnica e verdadeira possível. Inicialmente o jogo abre de uma maneira que eu acho muito legal. A abertura do Assassin's Creed Shadows eu acho muito da hora. Então a gente começa ali basicamente com a chegada do Yasuke e os portugueses no Japão, então ele vai se encontrar com Oda Nobunaga e a rapaziada dele ali. A gente vai ver um pouquinho da história do Yasuke ali dentro desse Japão, e aí conforme nós formos avançando na história, nós vamos invadir uma vila chamada Iga, que é justamente a vila da Naoi. Aí o jogo se inverte e nós vamos para o controle da Naoi, onde a partir daí eu não joguei mais com o Yasuke, tá? Nessas 7 horas, acho que eu devo ter jogado talvez 1 hora com o Yasuke, provavelmente. Foi mais ou menos isso. Então, minha gameplay com o Yasuke, para deixar claro, eu gostei da gameplay dele. Eu achei legal como esse Assassin's Creed Shadows ele é um jogo que permite, que tá querendo se levar muito mais a sério. Então nós temos desmembramento, uma cacetada de coisa ali que, meu irmão, ó, brutal. E o Yasuke é o cara porradeiro. Então a ideia dele é partir para cima, sair quebrando e derrubando tudo que vem pela frente, meio Hulk Smash. O que é legal, uma abordagem diferente para a franquia. Indo para Naoi, né, como eu já falei, ela é uma pegada um pouquinho mais clássica dos Assassin's Creed. Então uma coisa que eu gostei dela, por exemplo, é que aqui nós tivemos a adição do deitar no chão. E é uma mecânica que parece meio idiota, mas permite que você rasteje invisível em matos muito baixinhos, permite você uma abordagem um pouco mais profunda de gameplay. Temos também aqui o arpel, que ela usa bastante, e aqui nós temos toda aquela estrutura de jogo de RPG, que já vem do Valhalla, do Odyssey e do Origins, que eu tenho as minhas críticas, mas são dois jogos aí que a galera curte muito, principalmente o Valhalla, que vendeu muito bem. Se não me falha a memória, acho que é o jogo mais vendido da Ubisoft. Já levantando esses tópicos, eu estou aqui já falando da jogabilidade do jogo. Eu achei a jogabilidade do jogo muito interessante. Obviamente aqui a gente tem a básica estrutura dos jogos da Assassin's Creed da versão de RPG. Então nós temos aquele arco de vilões para caçar, aquelas quests separadas pelo mapa para a gente fazer, side quest para nós fazermos, só que aqui eu achei interessante que por enquanto algumas quests, subquests que não são pertencentes à linha principal da história, eu estou gostando bastante
bastante das sidequests. Eu vi em análises que são algumas meia boca, mas eu não tive a oportunidade de encontrá-las. Pode ser que mais pra frente, no segundo, no terceiro mapa que eu venha a jogar, eu encontre com elas. Mas no geral, a jogabilidade eu achei interessante. A pegada das armaduras, você tem nível e ranking delas. Então você tem comum, incomum, raro, lendário, aquela coisa que a gente vê em jogos já antecessores da franquia estão aqui de volta novamente. E nós temos também uma cacetada de árvore de habilidade. E nós temos aí nessa telinha que eu tô mostrando pra vocês aí, as 3 principais da Naoi ali embaixo, e tem as 3 em cima que eu ainda não liberei todas, que deve ser provavelmente das armas que ela vai adquirir. Eu vi no trailer que ela tem uma que é uma correntezinha, não peguei ela ainda, tô só apenas com katana, então provavelmente deve ser essas outras armas que eu ainda não liberei. E agora nós vamos para o gráfico do jogo. Graficamente eu tô achando o jogo um dos jogos mais espetaculares que eu já vi nessa geração. Obviamente nada aqui perto de um Hellblade da vida, obviamente, que nós estamos falando aqui de um jogo de mundo aberto, entre outras coisas, mas talvez em termos de ambientação das Assassin's Creed mais bonitos que nós já tivemos aqui. E eu obviamente irei comparar com o que para mim é o melhor Assassin's Creed já lançado, que é o Assassin's Creed Unity. E nesse embate específico, nós estaremos aqui, para mim, ao meu ver, pau a pau, beleza? Lembrando que muita gente aqui compara Assassin's Creed Shadows com Ghost of Tsushima. Eu estou sentindo uma treta! Mas esses prints estão na tela para vocês, que são logo no início do jogo, demonstram que para mim é uma comparação completamente estapafúrdia, porque nós percebemos justamente por essa foto que vocês estão vendo aí, que Ghost of Tsushima já está muito abaixo dessa Assassin's Creed há muito tempo, não precisa nem ser o Shadows para poder perder nesse comparativo. Então nem vou trazer para cá. Mas sobre jogabilidade, nós temos algumas similaridades. Apesar de contas, Ghost of Tsushima nada mais é do que um Ubi-like nas mãos do PlayStation. Ele tem toda a razão. Então, obviamente, coisas parecidas terão. Mas eu não vou me aprofundar mais, porque eu achei Ghost of Tsushima um jogo terrível, chato pra caramba. Então eu não tive nem saco de chegar no que o pessoal fala do momento Que ele fica legal. que eu nem sei quando é que é. Tu é babaca, cara! Mas graficamente eu gostei muito do que está aqui no Assassin's Creed Shadows. As texturas são muito legais, principalmente dos personagens Naoi e Yasuke. O mundo em si é muito bonito. Uma coisa que eu achei legal também é que aqui nós temos um sistema de estações, que depois de um tempinho a estação muda, então as posições dos inimigos mudam, entre outras coisas. E também é bem bacana isso daí. Lagos congelam quando vão pro inverno, por exemplo. É daorinha esse negócio, vou mentir, não é legal. Mas aqui nós temos que dar, obviamente, os pontos negativos, né? Que são justamente o quê? Eu achei as expressões faciais, tanto dos protagonistas quanto dos secundários, ok, estão ali cumprindo sua função. Obviamente os secundários estão abaixo dos principais, mas eu ainda acho que a Ubisoft podia ter melhorado um pouquinho mais nisso. Mas tirando esse tópico, no geral é um jogo que eu tô adorando a parte gráfica dele. Cara, quando começa a cair a chuva, quando vem uma neblina, cara, é uma parada muito louca. A Ubisoft acertou muito bem nisso aqui. Outra coisa que acertou também muito bem foi justamente a trilha sonora. As músicas do qual eu já convivi até o momento que eu joguei, eu gostei grande parte delas, inclusive a música de batalha, achei ela bem interessante. Mas as músicas da cutscenes, principalmente cutscenes essas que inclusive são muito legais, com jogadas de direção muito interessantes. A Ubisoft me acertou bastante nessa parte, casando ali com a trilha sonora, que tá realmente até agora com boas músicas. Inclusive vou pegar uma delas aqui para demonstrar isso que eu estou falando. Então taca o som, DJ. E agora nós vamos para a parte que eu discordo muito mais, é que a Ubisoft ficou conhecida na internet aí, porque a galera ficou repercutindo isso ao ponto. Bugs, Crush, como é que tá a relação de bugs para você? Lembrando que eu tô jogando na versão de PC, tá bom? E na versão de PC é bom citar isso, porque tem gente aqui que vai jogar no PlayStation, tem gente aqui que vai jogar no Xbox, tem gente aqui que não vai jogar no Switch 1, desculpa, fazer o quê, né? Mas em termos de bugs, eu não tive dor de cabeça nenhum. Tem um em específico que sempre acontece, e eu acho que vai vir o reparo num patch daqui a pouco, que é quando você aciona o mapa ou o menu, o jogo quando ele retorna, ele fica meio demorando os quadros a normalizar. Isso também acontece quando você faz um fast travel para o esconderijo, mas não tive crash, não tive inimigos que não morrem, como o Fredark, por exemplo, teve na live dele, não tive, entre outros problemas que normalmente a gente vê num jogo Assassin's Creed, inclusive bugs gráficos, né? Textura que não carrega, não tive. Para mim, se eu fosse definir esse jogo em termos de bugs, é o jogo Assassin's Creed mais liso que eu joguei até os dias de hoje. Lembrando que ele tá na versão 1.0. Então, provavelmente, quando a Ubisoft começar a lançar os patches para ajustar algumas coisas de uso, etc., vão melhorar ainda mais a experiência, que já é muito boa nos dias de hoje. Mas deixa
aqui nos comentários a sua opinião com relação a esse tópico. E por último, uma coisa que eu sei que muita gente não vai se atentar tanto, mas eu gostei desse tópico, que é justamente a parte da construção de base. Como vocês sabem, eu sou um grande jogador de jogos de construção, então Jurassic Revolution, por exemplo, eu gosto pra caramba. Joguei o primeiro, joguei o segundo, né, e recomendo vocês a jogarem. Aqui nós temos um pouquinho disso aqui também, e eu inclusive fiz uma de Crusher de Na, que foi justamente prever o que talvez eles fossem usar com essa mecânica que eles anunciaram lá no trailer. Então como é que funciona a construção de base? Você vai construir sua base com algumas casinhas para ter algumas funções. Então você vai ter o dojo, você vai ter o ferreiro, uma parte para poder gerenciar o pessoal que você contrata. Então dessa forma, você tem ali um assentamento que você pode customizar do seu jeito, poder botar o chão de tal jeito, poder botar lâmpadas, poder botar flores, poder botar diversas coisas. Vocês estão vendo aí na tela aí como é que é mais ou menos a construção. Isso eu achei muito bacana porque dá um a mais pro jogo, uma coisinha, um toque pessoal pro jogo, muito interessante. Uma coisa que eu especulei e se tornou real é: será que esse esconderijo vai ser só para ser só de fachada, ou a gente vai ter coisa para fazer com ele? E a gente vai ter coisa para fazer com ele, sim. Nós vamos ter algumas pessoas que vão se juntar a esse esconderijo, e essas pessoas vão fazer reconhecimento de áreas e coisas que nos interessam no determinado local que nós marcamos. Então eu já estou com 5 deles no meu esconderijo, e esses caras também eles servem quando você invade um local que tem coisas para você saquear. Você vai lá e pede para eles irem lá e depois pegarem para você. Mas administre muito bem esses caras, porque eles só entregam esse produto, só ficam redisponíveis para você quando troca de estação. Então isso leva um tempinho, então saiba muito bem quando você vai usar esses caras ou não. O esconderijo para dar upgrade e construir custa materiais, então vai ser uma outra amplitude de coisas para você fazer em missão, ficar de olho, que eu acho muito legal. Uma última coisa também que ele vai fazer é que nós temos alguns baús em locais específicos que só abrem com determinadas submissões. Então eu estava no castelo de Osaka, por exemplo, e eu tinha que matar 3 samurais Daisho. É chatíssimo achar esses caras, mas quando você encontra eles, você consegue liberar um baú que vai ter umas armaduras e coisas e XP para você poder fazer os upgrades e obviamente ter uma armadura melhor. Uma coisa que eu achei legal também é que você não precisa ficar se desfazendo de roupas que você gosta. Então eu, por exemplo, tô com essa roupa que tá na tela para vocês, que já é a roupa que eu peguei justamente no castelo de Osaka. Só que se você tem alguma outra roupa que pode ser da mesma raridade, mas você prefere ela, a Macrocha já tá nível 4 e eu tô nível 8, você pode subir ela pro nível 8, o que é muito interessante, que aí você permanece com a roupa que você curte. Uma coisa também que eu acho legal é que se você não se apega tanto a roupas, você pode pegar a roupa que você tá usando e pintá-la sem nenhum custo, tá? Para a roupa que você acha mais bonita para combinar ali com o teu personagem. Então isso são coisas bem bacanas, tá? A montaria eu acho que tem um pequeno problema de hitbox, né? E às vezes o cavalo não sabe muito o que fazer, mas eu vi isso em diversos jogos, realmente montaria com cavalo é um problema. É verdade. Então não vou dar como um problema pro jogo, porque eu acho que a indústria não se acertou a fazer jogabilidade com cavalo. Então é isso então, rapaziada, que tá aqui. Acho que eu consegui explanar muito bem tudo que tá rolando sobre Assassin's Creed Shadows. Eu não vou falar muito bem da história também, porque eu acho que não cabe aqui eu trazer, porque eu tô com poucas horas de jogo, tô fazendo mais sidequest do que missão principal. É um jogo que no geral eu tô curtindo pra caramba, é um jogo que tá me divertindo bastante. Eu parei domingo à tarde pra dar uma jogadinha ali de 1 hora, acabou virando 3, e à noite quando eu fui jogar mais 1 hora, acabou virando 2, sabe? É um jogo que eu acho que ele vai te consumindo, te abraçando de jeito que eu acho muito da hora, bem legal. E eu sempre gostei desses Ubi-likes da vida, né, que só a Ubisoft sabe fazer de forma exímia, afinal de contas foi ela que criou esse estilo, então ela faz isso muito bem. Mas o Assassin's Creed Shadows, cara, no geral, eu acho que ele é um jogo que, se as pessoas derem a chance a ele, ele vai conseguir cativar muito de vocês, tá? Lembrando que eu tô jogando ele via Ubisoft Plus, é um serviço que só tem no PC e no Xbox, onde você, por meio de uma assinatura, você tem acesso aos jogos da Ubi no lançamento. O que eu fiz para dar a recomendação para vocês? Vocês vinculam as suas contas, tá? Ubisoft e Xbox, aí você pode assinar o serviço em qualquer uma das pontas. Eu recomendo fazer pelo Xbox, porque aí você consegue usar o Rewards, abater o preço, porque são R$60 por mês. Esse aí é um acúmulo de benefícios que o Xbox dá, que é incomparável. Engraçado que é o anti-Xbox falando bem de Xbox, né? Mas tem uma galera que ainda cai nesse papo, não tem o que fazer. Fica a recomendação para vocês aí, assinem que tá muito interessante o Assassin's Creed Shadows, eu recomendo muito para vocês. Sobre tempo de jogo, eu ouvi falar que dá para você zerar somente em principais na casa de umas 30, 40 horas. Se você for fazer mais coisas, estamos falando de um jogo de 50, 60 horas. Ou seja, ele aparenta ser um Assassin's Creed entre o Origins e o Odyssey, o que muito me agrada, porque o Valhalla foi gigantesco e chato, o que o Shadows não tá sendo. Eu tô gostando pra caramba disso. Ele vai ser o melhor Assassin's Creed, na minha opinião. Quando eu zerar, eu vou descobrir isso. Mas por enquanto esse posto ainda é ocupado pelo Assassin's Creed Unity, mas o Shadows provavelmente, se ele continuar andando do jeito que ele está, eu acho que ele figura no meu hall de top 5, talvez até com uma certa facilidade.
mas eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês, deixe seu curtir, seu compartilhar e também se inscreva, seja muito bem-vindo aqui à família. Nós temos aqui vídeos semanais por volta ali de meio-dia, então se você se inscrever, você vai receber todos esses conteúdos sempre assim que eles forem saindo. Não esqueça também que nós temos as lives e as lives especiais que acontecem fim de semana, que eu agendo bonitinho assim que serão marcados, tá? Aqui na descrição também nós temos a Play Now, nossa parceira aqui do canal, onde você pode comprar jogos, gift card e assinaturas pelo menor preço à vista e podendo parcelar. Então dá uma chegada lá pelo link, converse com o assessor de vendas, compre o que você quiser em meu nome, que não aumenta nada pra você e me gera uma comissão, me ajuda pra caramba, tá bom, rapaziada? Na descrição também tem um pixzinho, quer que eu continue mantendo os vídeos nessa qualidade de edição e tudo mais? Deixa aqui um pixzinho maneiro de 1, 2, 3 reais que me incentiva pra caramba e ajuda a manter toda essa estrutura do canal funcionando para sempre entregar o melhor para vocês, beleza? Eu acho que eu falei tudo dessas Creed Shadows, então se faltou alguma coisa, deixa aqui no comentário também o que vocês querem saber, que eu converso com vocês aqui embaixo. E no mais a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou e praise!